Então, gente, boa tarde. Aqui a gente está gravando essa live, não está sendo ao vivo, está sendo gravada. A gente vai fazer uma live para as pessoas que têm deficiência, para mostrar como funciona a inclusão no mercado de trabalho. E também para as pessoas que não têm deficiência, que têm dúvidas, né? Como funciona a lei de cota, como tratar a pessoa com deficiência, enfim, aí eu vou dar uma ênfase legal. Essa live foi uma palestra que a gente fez numa faculdade aqui em Santos, eu fiz ela presencial e eu nunca tinha soltado ela até por conta dela ser presencial. Então, para quem não estava lá, não teve a possibilidade de poder ver ela, né? Então, eu vou estar entregando ela online, tá? Beleza? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Tá, beleza? Então, vamos lá. Inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu vou falar como funciona, como ela é, todos os pontos. São coisas que, para mim que está estudando isso, sei lá, mais de 5 anos, até é simples. Mas tem muitas pessoas, principalmente quem contrata empresas, pessoas que não convivem com deficientes, têm dúvida. E aí fala o que vem na cabeça e, enfim, eu vou dar uma ênfase maior sobre isso. Vamos lá, então. Tá. Fala sobre a lei de cotas. A lei de cotas ela surgiu em 1991, que é a Lei 8.213. Essa lei foi feita por seguinte: antigamente dessa lei, as pessoas com deficiência eram integradas no mercado de trabalho e não incluídas. Qual a diferença de integração para inclusão? Integrar é aquela pessoa que tem deficiência, ela vai trabalhar, mas tipo assim, ela tem que se virar. Vou dar um exemplo mais simples. Uma pessoa que é cadeirante, então ela vai para o trabalho. Naquela época, o ônibus não tinha obrigação de ter acessibilidade, o motorista não tinha obrigação de parar, as rampas, o local de trabalho não tinha obrigação de ter uma rampa de acesso. Se a pessoa tivesse deficiência visual, não tinha alguns pontos de piso tático, quer dizer, não tinha que ter nada. A pessoa tem deficiência, se quiser sair para a rua, tem que ser da forma que está. E aí o que aconteceu? O governo percebeu naquela época que tinha muitas pessoas com deficiência que tinham condições de trabalhar. E por conta disso criou a lei de cotas, porque as pessoas não trabalhavam, mas teoricamente elas consumiam. Elas comiam, né? Então, basicamente, essas pessoas gastavam. Então, tinha pessoas sendo sustentadas, mas elas não trabalhavam. E aí o governo criou a lei de cotas. E é o seguinte, né? Uma empresa que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a ter no seu quadro de colaboradores de 2% a 5%, dependendo do número de colaboradores que ela tem. Se ela tiver mais de 100 pessoas, esse número vai aumentando proporcionalmente, beleza, pessoal? Então é isso, de 100 a 200 funcionários, 2%, 201 a 500, 3%, de 501 a 1.000, 4%, e de meio diante, 5%. Então, se uma empresa é grande, né, hoje em dia as empresas grandes que podem contratar mais as pessoas com deficiência, porque elas têm mais de 100 funcionários. Então, uma empresa que, sei lá, hospital, uma multinacional, supermercado, se é um supermercado grande, sei lá, como essa, o Carrefour, e ela começa a contratar. Mas dificilmente uma empresa pequena, sei lá, uma loja de shopping, um posto de gasolina que não seja uma rede tão grande, mas uma padaria, ela não dificilmente vai contratar pela lei de cotas, porque ela não tem mais de 100 funcionários. Então, basicamente é isso, tá? Então, quase 24% da população composta de pessoas com deficiência. De acordo com o censo, né, do IBGE de 2010, a gente já está estipulando 45 milhões de pessoas com deficiência. Quer dizer, de 5 pessoas que a gente tem, uma pessoa é deficiente. Hoje a gente está na casa de 200 milhões de habitantes, então tem uma média aí de 45%, vai dar
sei lá, de 5 pessoas, uma pessoa com deficiência, que nem eu acabei de repetir. Mas não necessariamente 45 milhões são pessoas com deficiência que podem trabalhar. A gente estimula aí que 9 milhões têm condições de exercer atividades profissionais. Mas, mesmo assim, a lei de cota não é cumprida. Mesmo assim, o desemprego para pessoa com deficiência ainda é muito baixo. Beleza? Vou dar uma passadinha aqui. Então, menos de 10% dos profissionais com deficiência ocupam o cargo de liderança. Por que eu trouxe esse gráfico aqui para vocês? Porque a maioria das vagas para deficientes são os cargos baixos. Então, auxiliar, assistente, aprendiz, estagiário. Eu botei diretor, tudo aqui por causa do gráfico que está aqui. Mas não necessariamente tem gente trabalhando aqui, né? Como coordenador, gerente, diretor, vice-presidente. A maioria está aqui, né? Como aprendiz, estagiário ou assistente. Tem auxiliar. Por que isso acontece? A gente, em pesquisas que a gente fez, até em análise de currículo, a gente percebe que a pessoa com deficiência, não 100%, mas a grande maioria não tem instrução. Então, ela não terminou o ensino médio, ela não fez uma faculdade, ela não tem uma pós-graduação, ela não sabe falar outro idioma. E quando ela vai ter o currículo, ela acha, acreditamos a gente, pela pesquisa que a gente está fazendo, que a pessoa com deficiência, ela acha que só tem que ser contratada só pelo fato de ter deficiência. A gente vai percebendo que não. Às vezes o currículo não está bom, o currículo não está apresentável, às vezes falta objetivo no currículo, às vezes falta resumo profissional, às vezes a descrição do cargo não está descrito na atividade que ela desempenhava. Ela não coloca no currículo, então tudo isso tira ela de um processo seletivo, de uma entrevista de emprego. Tá? Então, basicamente é o seguinte: por que as empresas acabam contratando pessoas com deficiência para cargo baixo? Por quê? A grande maioria das empresas esperam atingir os 100% não, as 100 pessoas que no quadro funcionário geral. Então, 100 colaboradores da empresa, para depois ela começar a contratar pessoas com deficiência. Mas quando chegar nesse ponto, o Ministério do Trabalho já vai lá e já tenta intimar ela a contratar, já impõe para ela que ela precisa contratar. Então, ela tem um curto período para contratar, para não pagar uma multa. Evitando isso, o que ela faz? Ela, muitas vezes, por conta de não ter muita experiência no mercado, ela acaba contratando a primeira pessoa com deficiência que ela vê na frente. E muitas vezes são pessoas com deficiência leve, né? Então, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que tem deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência auditiva, dificilmente é contratada assim, porque são deficiência considerada deficiência severa, tá? Acho que é isso, né? Vamos lá? Tá. Vou pegar uma água aqui. Tá. Aqui são os tipos de deficiência que a lei de cota contrata, né? Então, a lei de cota contrata deficiência física. Nesses tópicos que eu vou mostrar aqui, desculpa me cortar, né? Nesses tópicos que eu vou mostrar aqui, tem subtópicos. Eu não vou mostrar subtópicos, eu só vou falar meio por alto. A primeira é a deficiência física. A deficiência física entra na pessoa que tem paralisia cerebral, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que não tem uma perna, não tem um braço, a pessoa que anda com muletas, anda com bengala, o nanismo, né, que são pessoas anãs, elas entram também aqui na deficiência física. Deficiência auditiva é, de fato, as pessoas que não ouvem, né? Então, a pessoa que não ouve ou só ouve de um ouvido só, ela entra na deficiência auditiva. Deficiência visual, para quem não sabe, deve saber, né, com certeza, a deficiência é quando a pessoa é cega.
ou é monocular. Ah, Cris, o que é monocular? Monocular é uma pessoa que enxerga só de um olho, mas ela também é considerada pessoa com deficiência. Por aí vai. Deficiência intelectual entra na questão do deficiente que é autismo ou síndrome de Down. Ou tem pessoas que têm deficiência intelectual que também não tem nenhum dos outros, mas também não tem uma memória boa, às vezes ela não tem um controle emocional, mas isso só o laudo médico vai conseguir especificar melhor. Eu não sei muito de laudo médico para poder falar certamente isso, mas a deficiência intelectual entra muito nisso aí. A deficiência múltipla, para quem não sabe, é quem tem mais de duas deficiências. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem deficiência visual e tem deficiência física. Ela tem dois tipos de deficiência. A pessoa que não ouve, mas ao mesmo tempo ela também tem um retardado mental. Então ela tem a deficiência múltipla que a gente fala. São mais de duas deficiências. É isso, como eu falei, não vou falar dos subtópicos, só estou falando dos 5 tópicos. Então, a lei de cota, ela contrata cinco pessoas não, as 5 deficiências, física, visual, auditiva, intelectual e múltipla. Essa aqui é a estatística da RAIS. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. É um programa que o governo tem, que ele usa esse critério como se fosse o IBGE, para mostrar como está a inclusão no mercado de trabalho. E quais são as eficiências, nesse caso aqui, que são mais contratadas, né? Não sei se você repara aqui, mas a deficiência física ela é a mais contratada. 44,60%, seguido de 37,88% da deficiência auditiva. Essas duas deficiências no mercado todo no Brasil são as mais que são contratadas, a deficiência física e a deficiência auditiva. Depois vem a deficiência visual, seguida a deficiência intelectual e, por último, a múltipla. A múltipla é muito rara as pessoas contratar, até porque a maioria das pessoas que tem deficiência múltipla tem deficiência mental e ela não consegue trabalhar, ela não tem condições de trabalhar, ela é realmente uma pessoa dependente de outras pessoas, beleza? Qual o termo correto para se usar quando eu vou falar, quando eu vou conversar com uma pessoa com deficiência? Tem um termo correto? Tem. E muitas vezes as pessoas usam os termos que, na verdade, não tem nada a ver com pessoa com deficiência. O primeiro termo é a pessoa com necessidade especial. Pessoa com necessidade especial é a pessoa com deficiência? Sim, é a pessoa com deficiência. As pessoas obesas, pessoas com idade avançada, passando dos 65 anos, está na terceira idade, né? Está com idade avançada, é uma pessoa com necessidade especial. Uma mãe de colo é uma pessoa com necessidade especial. Uma moça que está grávida, ela tem necessidade especial. O que mais? Um lactante, um obeso, é os exemplos que estão aqui. Tudo é necessidade especial. Tanto que muitas vezes no mercado tem aquela plaquinha, a fila preferencial para pessoa com necessidade especial. Todo esse tipo de pessoa que passa naquela fila está correto. O que pega muito, às vezes, muitas empresas colocam nas suas vagas, né? Precisamos de pessoas com necessidade especial. Vamos supor que nessa vaga vai uma pessoa grávida, uma mulher grávida concorrer. A empresa não vai aceitar, porque no entender da empresa, a pessoa com necessidade especial é só o deficiente. E o deficiente não é só o deficiente nesse caso. O deficiente está dentro disso, mas não necessariamente é só ele a pessoa com necessidade especial. Beleza? Outro ponto aqui é a PPD, né, que é a pessoa portadora de deficiência. É que nem eu brinco muito, a pessoa com deficiência, ela não porta deficiência, que nem eu estou portando aqui o meu celular, segurando ele na mão. A pessoa com deficiência, ela tem deficiência, ela não porta. A deficiência não é algo que você pode deixar em casa. Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu vou deixar
a minha deficiência em casa, vou com ela para o restaurante, não vou com ela para o restaurante. Amanhã, sei lá, vou jogar bola, vou levar deficiência. Não posso. Não é que nem o celular que eu deixo em casa e tem dias que tem horas que eu levo, né, tem horas que eu não levo. Você é deficiente e você sempre vai estar com a deficiência, você não abre mão dela. Pessoas especiais, né? Que é esse ponto aqui. Pessoas especiais são pessoas que a gente ama no meu modo de ver. Então, nossos pais, se você é casado, seu marido, sua esposa, se você namora, seu namorado, sua namorada, seus bichos de estimação, seus filhos, são pessoas especiais para você, seus amigos. Não necessariamente a pessoa com deficiência é uma pessoa especial. Ela pode ser mal educada, ela pode ter um mau caráter, ela pode ter uma má índole. Ela, como ela também pode ser uma pessoa especial por ser uma pessoa querida. Mas não necessariamente a pessoa com deficiência é uma pessoa especial. E o PCD é o termo correto, né, que se usa, a pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem a deficiência. Esse é o termo correto, porque a lei entendeu que muitas pessoas usam isso, usam o termo deficiente na frente da pessoa. Vou dar um exemplo. Ah, tá vendo o João lá? Ele é deficiente. Eu queria falar com a Joaquina. A Joaquina é uma menina deficiente ali. Então as pessoas começam a colocar a deficiência na frente da pessoa. É o contrário, né? Você pode falar, ó, o Luiz é o rapaz que não tem um braço. Esse é o termo correto. Você colocou a pessoa na frente da deficiência. Beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho, resumidamente, basicamente, sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? É um termo que as pessoas com deficiência usam a preconceito que é velado, né? Então, tipo assim, vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma moça está namorando um cadeirante. Então, muitas pessoas chegam para essa moça e falam para ela, puta, como você é especial, olha, você está namorando uma pessoa assim, você deve ser uma pessoa, uma enorme gratidão, você é um anjo, enfim. Isso é um capacitismo, porque a pessoa pode estar namorando um cadeirante por conta, sei lá, sentiu atração por ele, achou a pessoa bonita, e tem um papo legal, eles têm química. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então as pessoas usam muito o capacitismo para dizer que a pessoa com deficiência não tem mérito, como se ela não fosse capaz de exercer as funções. Não está aqui na charge, né? Ela está aqui digitando aqui com a boca, né? E tem muita gente que, sei lá, desconfia dela. Um fala que é incrível, outro fala parece milagre, outro fala que, pô, pensei que ela não era capaz. E ela só tem uma forma de digitar, que ela digita com a boca porque ela não tem nem os pés nem as mãos. Mas ela consegue digitar normalmente dentro das suas limitações, beleza? O que o deficiente está cansado de ouvir, né? As pessoas com deficiência estão cansadas de ouvir o quê? Você é um vencedor. Por quê? Muitas pessoas que não têm deficiência acham que o deficiente sempre vai ser um exemplo de superação. E não necessariamente. Às vezes o cara tem deficiência, nasceu sem braço, sem perna, ou que nem eu nasci com um problema na dicção, mas que faz as coisas normais como qualquer um. Então, tem dia que ele está bem-humorado, tem dia que ele está mal-humorado, e nem sempre vai ser um vencedor. Ele pode ser um cara normal, como qualquer um. Ele não precisa ser um atleta paralímpico. Ele é uma pessoa natural como eu, como você, como qualquer um. O próximo aqui, que eu acabei de falar, né? Que você é um exemplo de superação. Então, outra coisa, que as pessoas que falam muito do deficiente, coitado dele, né? Coitadinho dele, ó, tá numa cadeira de roda, coitadinho dele, ele é cego, coitadinho dele, ele não ouve. Não, ele só tem uma deficiência. Ele não é um coitadinho, não tá te pedindo esmola. Deus vai te curar. Tem gente que fala que a pessoa vai para a igreja, né? Nada contra as religiões, mas as pessoas falam que Deus vai curar. Meu, nunca vi um deficiente ser curado. Até porque deficiência não é doença. Deficiência é algo que a pessoa tem e que ela vai morrer com aquilo.
Outra coisa que as pessoas falam, você vê assim é porque você tem uma missão de vida. Cara, você não é o, sei lá, Jesus Cristo, você não é o Papa, você não é, que mais, um cara aí, você não é o Mandiba lá, o, como é que é o nome do Mandiba? Você não é uma Madre Teresa de Calcutá, enfim, você é uma pessoa normal, você não é o Chico Xavier. A pessoa não tem como missão de vida, ela veio com a deficiência porque veio, ou muitas vezes a pessoa passou, sofreu um acidente e adquiriu a deficiência. Outra coisa que as pessoas falam muito, o deficiente é um herói. Não, o deficiente não é um herói. O deficiente já tem deficiência. Beleza? Passa aqui. Deficiência é apenas deficiência. Outro ponto que eu falo aqui. Deficiente não é doente. Quem tem deficiência não é uma pessoa doente. Não tá... Pessoa doente é quem está gripado, com tosse, com febre, ou tem uma doença mais grave, né? Um câncer. Isso é uma doença. Quem tem deficiência não tem doença. Outra coisa, deficiente não toma remédio. Tem alguns que tomam, dependendo do grau da deficiência, mas a maior deficiência intelectual. Quem tem deficiência física não toma remédio, tá? Então, é uma deficiência. Deficiente bebe, deficiente toma cerveja, deficiente vai para balada, deficiente dirige, deficiente faz sexo, deficiente pratica esporte. Deficiente faz tudo como uma pessoa sem deficiência faz. A única diferença é que ele tem uma deficiência e a outra pessoa não, tá? A diferença entre incluir e integrar. A segregação pode ser vista como esforço unilateral, pois a pessoa com deficiência, os que apoia, precisa se adaptar ao que já existe na sociedade. O que eu falei, a pessoa que vai se integra, vamos supor que você está num curso de, sei lá, um curso de inglês. E lá não tem uma rampa de acesso. Ele tem o primeiro andar, só tem escada. Se é um cadeirante, e ele for dentro dessa linha de raciocínio, com uma integração, ele basicamente vai ter que pegar a cadeira dele e botar nos costas e subir arrastando. Porque não tem inclusão ali dentro, tem uma integração. Existe o curso, entra no curso quem tem condições de entrar. Mas o curso não, precisa, não poderia ter um elevador, não poderia ter uma rampa de acesso? Dentro de uma ideia de integração, não. Agora, se for uma inclusão, sim. Eu vou arrumar meios, formas, maneiras de facilitar o convívio da pessoa com deficiência nesses ambientes. Peguei o curso de inglês como um exemplo, mas a diferença da integração e da inclusão é essa. A inclusão é uma forma que você tem de incluir a pessoa com deficiência em todos os lugares da sociedade, sei lá, mercado, balada, escola, faculdade, cinema. E integração é algo que já existe, que você não precisa modificar para que a pessoa com deficiência faça parte, tá? É isso. Viés consciente. O viés consciente é quando você precisa tomar uma decisão difícil e já para pensar os motivos que te fazem optar por um caminho e não por outro. Vou dar um exemplo do viés consciente, que não tem a ver com deficiente, mas vamos supor que uma pessoa é negra e vai lá, entra numa loja de carro lá importado lá e quer comprar um carro lá de, sei lá, R$ 200.000. E a vendedora olha pro carro e fala assim, tá, e aí, o que você quer aqui? O que você vê aqui? E muitas vezes o cara tá lá porque tem um comprador e pode comprar, sei lá, um carro à vista, dois carros, três carros, mas por conta desse negro, infelizmente, a gente acredita que ele vai roubar, que ele vai assaltar, que ele não estudou, que ele não é digno de andar no carro daquele, sendo que às vezes ele pode até ser um empresário, morar fora do país. Então a gente olha para a pessoa e já julga ela. Isso acontece com o negro. Com a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Às vezes você olha ela e julga ela pela aparência e até pela deficiência. Às vezes você vê uma pessoa de cadeira de roda
e acha que ela é limitada. Pode ser que aquela pessoa de cadeira de roda pratica esporte. Basicamente é isso, tá? Perguntas. Por que eu falei essas duas perguntas? Porque tem uma diferença entre ajudar e invadir. Vou dar um exemplo meu. Outro dia, eu estava, muito tempo atrás, eu estava comendo no restaurante e eu tenho um problema na minha coordenação motora. Quer dizer, eu não como de garfo e faca, não consigo fazer o movimento de cortar a comida. E eu não me recordo se eu peguei um frango na época ou um bife. Eu estava tentando cortar com colher, porque eu como de colher para facilitar eu comer. E aí veio uma moça, não sei de onde essa moça veio, ela do nada veio, pegou o garfo e faca dela, que ela estava usando, botou no meu prato e saiu cortando, nem pediu licença. Quer dizer, na atitude dela de ajudar, ela estava invadindo o meu espaço. Então, quando você for ajudar um deficiente, pergunta para ele se ele precisa de ajuda. Pode ser que ele não precise, pode ser que ele seja acostumado a fazer daquela forma. É a forma que ele aprendeu e tudo bem. Então você pergunta, você precisa de ajuda? Pô, preciso. Como que eu posso te ajudar? Eu não sei. Como que eu posso te ajudar? Ele vai te falar a forma que fica melhor você ajudar ele. Beleza? E aí falar um pouco do meu projeto, né? O Pegada de um Vencedor. O Pegada de um Vencedor surgiu em 2018. A ideia dele é ajudar as pessoas com deficiência a integrar no mercado de trabalho ou ajudar a conseguir um novo emprego. Então, a questão do pecado do vencedor está em cima de três pilares, né? Que é o currículo, a entrevista e o comportamento. Em várias pesquisas, a gente já vem percebendo que as pessoas com deficiência têm dificuldade de fazer um currículo apresentável, um currículo show de bola, um currículo que vai chamar atenção, e elas têm muita dificuldade, né? Tipo assim, colocar um objetivo no currículo, colocar um resumo profissional apresentável, que chama atenção. Ela não consegue descrever o que ela fazia, quais são as atividades que ela fazia dentro das empresas que ela passou. Ela não sabe onde colocar o laudo médico, ela não sabe se tem que ter CID, se não tem que ter CID. Ela tem dificuldade de deixar o currículo show de bola para facilitar a entrega para que aumente a chance dela de ela conseguir uma entrevista de emprego, beleza? Esse é um ponto, esse é um pilar. O segundo pilar é a entrevista, né? Então a gente ensina passo a passo quais são as perguntas, quais são as respostas que ela tem que responder, como ela tem que se comportar, como ela tem que se vestir, qual a linguagem corporal que ela precisa ter na entrevista, dentro da entrevista de emprego. Então, basicamente, a gente ajuda esse passo também, para que ela consiga ter uma entrevista de sucesso e, claro, ser contratada, que é o objetivo final. O comportamento está ligado nesses fatores também, mas mais também depois que ele entra no emprego. Então, tipo assim, proatividade, que mais? Ele ser simpático, ele ser autêntico, ele saber perguntar, ele saber se socializar. Então, a gente percebe que existe muito turnover das pessoas com deficiência. O que é turnover? A pessoa começou lá numa empresa 4 meses, saiu, daqui a 3 meses ela está em outra empresa, ela saiu, ela foi para outra empresa. Mas nessas que ela sai, não é porque ela conseguiu uma promoção melhor, é porque ela foi demitida daqui e foi para lá, foi demitida daqui e foi para lá. Então, por quê? Porque a gente entendeu o seguinte: as empresas contratam pela parte técnica e demitem pelo comportamento. Então, a gente acredita que essas pessoas com deficiência foram desligadas das empresas por algum comportamento que ela não teve ou comportamento errado que ela teve. A gente não sabe. Então, a gente tem uma lista de comportamentos e atitudes positivas que ela tem que ter dentro do mercado de trabalho. E é isso que tem esses pontos do pegado do vencedor: currículo, entrevista e o comportamento, que são os seus pilares. Beleza?
Aqui é um pouco do trabalho que eu faço, né? Tá finalizando já essa palestra, essa live. Eu faço workshop aqui com a galera, né? PCD, mercado de trabalho, então aqui está eu, aqui são alguns dos integrantes que têm deficiência, aqui é a foto que o pessoal tira, né, da gente, aqui são algumas entrevistas que eu faço com recrutadores, com diretores de empresa, para saber como eles estão pensando, para que eu possa fazer essa ponte entre as empresas e a pessoa com deficiência, né, o candidato. Aqui são pessoas com deficiência de sucesso. O Ronaldo, que está aqui, é um advogado, é um grande amigo meu, e que é um cara que tem deficiência e que tem muito sucesso. Não existe pessoas com deficiência que trabalham e que têm muito sucesso. E aqui são, para finalizar, essa moça aqui, né, a Karina, ela é psicóloga, então eu também entrevisto psicólogos para entender como funciona a parte comportamental da pessoa com deficiência. A Karina trabalha anos com pessoas com deficiência e ela nos ajudou muito. Então é isso. Se você tem mais algum slide. Então é isso. Obrigado, pessoal, que gostou da gravação. Vai ficar gravado. Me segue lá nas minhas redes sociais. Aqui está o Facebook do Pegasus. Aqui está meu Instagram, né? O Pereira Cristiano Coach. Se você quer me seguir, quer ser meu amigo. A gente também tem o Instagram já do Pegasus de um Vencedor. Então, se você quiser, me segue lá também pelo Instagram. O meu YouTube é o Cristiano Pereira, Pegasus de um Vencedor. Gente, vai lá, tem um monte de vídeo, deve ter mais de 50 vídeos lá, se não me engano. Tem mais de 3 meses que eu estou gravando sem parar. Então, entra lá, tem vários vídeos sobre entrevista, tem vídeos sobre currículo, tem vídeos com especialistas, tem vídeo com deficiente de sucesso, tem lives, tem um monte de coisa, gente. Pode visitar, tem muita coisa bacana lá. E esse é meu contato. Então, 13981 29 3464. Quem quiser me chamar no WhatsApp, beleza? Um forte abraço, valeu, obrigado. Fui, valeu.